Bom dia, tudo bem, pessoal? Você está aqui no canal Conexões e Crenças. O canal Conexões e Crenças foi criado para falar de espiritualidade, sobre energia, sobre vibração, nos ajudar no nosso processo de autoconhecimento, de elevação vibracional, estar conectado com o alto, né? E assim evitar aí os ataques das sombras, tentar nos blindar, né? Essa é a ideia, buscar conhecimento, buscar aumentar, assim, a nossa conexão com Deus, né? Esse é o propósito do nosso canal. Eu sou Marcelo Murim, criador do canal, e nós temos aqui uma rotina de segundas e quartas-feiras a leitura da Bíblia Peshitta e das sextas-feiras do Livro dos Espíritos. Nós fazemos isso ao vivo no nosso canal da Twitch. Então a gente mexe no vídeo, né? A gente dá uma editada no vídeo, coloca a legenda e sobe no YouTube. Então você provavelmente deve estar nos acompanhando pelo canal no YouTube, o canal Conexões.crenças do YouTube. No YouTube, esse canal no YouTube ele tem 3 playlists lá, já 4 agora, tem um playlist novo. Então tem o playlist da Bíblia Peshitta, um playlist do Livro dos Espíritos, um playlist de Salmos, onde eu faço a leitura de Salmos no canal do Instagram diariamente, depois eu vou subindo em blocos pelo YouTube. E nessa semana eu criei um playlist novo de exercícios, de práticas para a gente elevar a nossa vibração. Tem um exercício lá por enquanto, né? Eu coloquei acho, na segunda-feira, e vamos ver aí o ritmo, a sequência de publicações, tá? Mas são práticas que a gente, para nos ajudar a fazer exatamente isso, elevar a nossa vibração, estar conectado com o alto e assim nos proteger, né? Acho que esse é o ponto mais importante aí. Então é isso, canal Conexões.crenças no YouTube, canal Conexões.crenças no Instagram. No Instagram a gente faz a leitura diária dos Salmos e eventualmente alguns outros vídeos relacionados à frequência. Essas práticas também que estão no YouTube também vão ficar no Instagram, tá bom? Lá também tem no link da bio, tem e-books dos primeiros textos, os primeiros livros da Bíblia, então, Pentateuco. Se você quiser ter um e-book ilustrado aí do Pentateuco, clica no link da bio. Se por acaso não tiverem todos lá, você me avisa que eu mando depois por e-mail. É bem bacana ter esses livros ilustrados aí, porque eles ajudam a gente a lembrar do texto e de uma forma mais lúdica, tá bom? Antes da gente começar a leitura propriamente dita de hoje, queria falar da Clima Digital. O Clima Digital é o nosso parceiro nesse projeto. Eles são os responsáveis aí pela produção do nosso site, blog, né, toda a parte técnica da criação desses materiais. São responsáveis também pela definição das pautas, definição dos conteúdos, algumas edições. Então, enfim, é meu braço direito e esquerdo aqui desse projeto. Se você está procurando aí uma agência para te ajudar em algum projeto de digital, fale com eles no @Clima Digital do Instagram ou no www.climadigital.com.br. É isso aí. Então vamos lá, vamos dar início à nossa leitura de hoje. Vou tomar um gole d'água. Nós estamos lendo Samuel, né? Hoje a gente certamente deve concluir o livro de Samuel, segundo livro de Samuel. O segundo livro de Samuel trata da vida de Davi, né? A história de Davi, o seu reinado. Então, nós estamos aqui. Davi. Exatamente quando morre Absalão. A gente leu até o capítulo 18 e hoje nós vamos retomar aqui no capítulo 19. Vamos até o final, tá? Desse livro do segundo livro de Samuel. Estamos avançando bem aqui na Bíblia. Nesse ritmo aqui, a gente deve acabar a Bíblia daqui a um ano, mas a gente em 6 meses leu 500 páginas, a Bíblia tem 1.500, então é mais um ano para a gente ler a Bíblia toda. Tá bom, né? Tá bom. 1 ano e meio, agora é assim, esse ritmo 2 vezes por semana só, né?
Importante a gente fazer aquilo que nós nos propusemos a fazer, né? Então vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 19. E disseram a Ioabe: Eis que o rei chora e está de luto por Absalão. E naquele dia o povo fez um grande lamento, porque o povo soube naquele dia que o rei estava triste por causa de seu filho. Naquele dia o povo entrou às escondidas na cidade, como o povo que se esconde envergonhado por haver fugido da batalha. O rei, cobrindo o rosto, lamentava-se em voz alta e dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Então Ioabe entrou diante do rei e lhe disse: Hoje afrontaste o rosto de todos os teus servos, que livraram hoje tua vida, a vida de teus filhos e de tuas filhas, a vida de tuas esposas e a vida de tuas concubinas. Pois amaste aos que te aborrecem, e aborreces aos que te amam, porque hoje demonstraste que nada te importas com os nobres nem com os servos. Agora eu compreendo que se Absalão estivesse vivo e todos nós mortos, então te pareceria melhor. Agora levanta-te, sai e fala com teus servos, porque juro por Maria que se tu não saíres, não passará esta noite nem um só homem contigo, e isto te será pior do que todos os males que têm vindo sobre ti, desde tua juventude até agora. Então o rei se levantou e se assentou junto ao portão. E quando deram aviso a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado junto ao portão, então todo o povo veio diante do rei. Entretanto, os de Israel fugiram, cada um para a sua morada. Então, na verdade, Davi recebeu essa punição de Deus por ter feito o que ele fez lá com o marido da Betseba, mandou matar o cara, colocou o cara na linha de frente da batalha para ele ficar com a mulher dele, e Deus ali falou que não haveria paz na casa dele. E aí Absalão se rebelou contra ele, né? E aí o povo acabou defendendo Davi e na batalha matou o Absalão. E Davi ficou chorando pelo filho, né? E ele falou: Não, espera aí, né? Você, Joabe, né? Joabe, né? Joabe. Você tem que dar atenção ao seu povo, né? Seu filho te traiu, né? Enfim. Retorno de Davi a Jerusalém. Aconteceu que todo o povo fazia planos em todas as tribos de Israel e diziam: O rei nos livrou da mão de todos os nossos inimigos, e ele nos resgatou da mão dos filisteus, mas agora fugiu do país por causa de Absalão, né? Que também era um traidor, né? Contudo, Absalão, a quem ungimos e designamos rei sobre nós, morreu em batalha, e diziam uns aos outros: Por que, pois, estáis indecisos em voltar ao rei? Vinde, façamos com que ele volte a seu palácio. E as palavras de todos os filhos de Israel chegaram ao rei. Então o rei disse: Vós sois meus irmãos, carne minha e ossos meus, por que seriam os últimos a voltar ao rei? Deus disse a Amsa: Eis que tu és minha carne e meus ossos. Assim me faça Alahá e ainda me acrescente, se não vieres a ser tu o chefe permanente do exército diante de mim, em lugar de Joabe. Assim ele ganhou o coração de todos os da casa de Judá, como o de um só homem, e enviaram uma mensagem ao rei, dizendo-lhe: Voltem tu e todos os teus servos. E o rei voltou e chegou ao Jordão, e os de Judá vieram a Galgala para ir ao encontro do rei e conduzir ao rei ao outro lado do Jordão. Também Shami Bar-Gira, de Benjamim, apressou-se a descer com os homens de Judá ao encontro do rei Davi. Assim também Tzivá, criado de Saul, com seus 15 filhos e seus 20 servidores, também cruzaram e construíram uma ponte sobre o Jordão para o rei. Construíram balsas para que cruzasse a família do rei e para fazer o que lhe parecesse bem. Shami Bar-Gira prostrou-se diante do rei quando ele estava cruzando o Jordão e disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a transgressão, nem me lembres quando teu servo agiu insensatamente no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não o traga
o rei meu senhor a seu coração. Eu, teu servo, reconheço ter pecado, e eis que eu sou o primeiro a vir de todos da casa de José, e desci ao encontro de meu senhor o rei. Mas interveio Avishai bar Tsoria, dizendo: Não morreria certamente chame por isto, por ter insultado ao ungido de Mariá? Então Davi respondeu: Que tenho eu convosco, ó filhos de Tsoria, para que hoje me sejam adversários? Ninguém morrerá hoje em Israel. Acaso não sei eu agora que sou rei sobre Israel? Assim disse o rei a Shami: Não morrerás. E o rei jurou a ele. Também Mefivachete, filho de Jonathan bar Shaul, desceu ao encontro do rei, e não tinha raspado a barba nem trocado de roupa, desde o dia em que o rei se fora até o dia em que o rei voltou em paz. Quando ele foi a Jerusalém, a encontro do rei, o rei lhe perguntou: Mefivachete, por que não foste comigo? Mefivachete lhe respondeu: Ó rei, meu senhor, meu servo me enganou, porque lhe disse: Ponha-me sobre um jumento, montarei nele e irei com meu senhor rei, porque teu servo é aleijado. Meu servo me enganou, ó rei, meu senhor, porém tu, meu senhor, o rei, é como um anjo de Alahá, faça o que te pareça bem. Porque toda a minha casa paterna é culpada de morte diante de ti, ó rei, meu senhor. Contudo, tu permitiste a teu servo ser considerado entre os que comem à tua mesa. Portanto, não posso justificar a mim mesmo e nem sequer falar diante de meu senhor, o rei. O rei lhe disse: Basta de falar de teus assuntos. Eu declarei que entre tu e Tzivá se repartam os campos. Mefivachete disse ao rei que ele também tome todo o produto, agora que o rei meu senhor voltou em paz ao seu palácio. Também Barzele, o Gileadita, desceu de Dublin para cruzar o Jordão, com o rei para se despedir dele desde ali. Barzele era muito velho, tinha 80 anos. Ele tinha sustentado o rei enquanto ele permaneceu em Marlim, porque era homem muito rico. E o rei disse a Barzele: Também tu passarás comigo e te sustentarei junto a mim em Jerusalém. Barzele disse ao rei: Quantos anos me restam de vida para que eu suba com o rei a Jerusalém? Tenho agora 80 anos e não sei discernir entre o bom e o mal, e o que come o teu servo e o que bebe não poderei saborear. Nem sequer posso mais escutar a voz dos cantores e cantoras. Por que haveria de ser teu servo uma carga a mais para o meu senhor o rei? Assim sendo, pois, é muito difícil para teu servo cruzar o Jordão com o rei, meu senhor. Não me recompense, meu senhor o rei, com este galardão. Deixe o teu servo morrer na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Eis aí está contigo o teu servo Bilhan, meu filho, que ele passe contigo ao meu senhor, o rei, e faça por ele o que te pareça bem. O rei respondeu: Que passe Bilhan comigo, e eu farei por ele como bem me pareça, e tudo quanto me pedires eu te farei. E todo o povo cruzou o Jordão do mesmo modo, o rei também o cruzou. Depois o rei beijou a Barzele e o bendisse, e ele voltou para sua terra. O rei, pois, prosseguiu rumo a Galgala, e Bilhan foi com ele. Todo o povo de Judá e a metade do povo de Israel cruzou junto com o rei. Depois todo Israel veio ao rei para dizer ao rei: Por que nossos irmãos, os homens de Judá, te ocultaram e te fizeram cruzar o Jordão, a ti, ó rei, a todos os filhos de tua casa e a todos os da casa de Judá que estão contigo? Então todos os da casa de Judá responderam e disseram aos da casa de Israel: Por que o rei é nosso parente? Por que, pois, vos irastes por este assunto? Acaso comemos as custas do rei, ou nos deu algum presente? Mas os da casa de Israel responderam e disseram aos da casa de Judá: 10 partes temos no rei, e também temos mais direitos sobre Davi do que vós. Por que vós fostes? Porque nós devemos ser os primeiros a tornar a trazer o rei. Porém, foi mais forte a palavra da casa de Judá do que a palavra da casa de Israel. Capítulo 20.
A revolta de Chamon. Revoltou-se ali um homem iníquo cujo nome era Chamo Bar Bacri. Seba, se chama que Seba. De Benjamim, né? Então vamos lá. Capítulo 20. Revoltou-se ali um homem iníquo cujo nome era Chamo Bar Bacri de Benjamim, que tocou a trombeta e disse: Não temos parte com Davi, nem herança junto com o filho de Yashai, que cada um vá à sua morada. Então todos os da casa de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Chamo Bar Bacri, porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou a seu palácio em Jerusalém, o rei tomou as 10 mulheres concubinas que deixara cuidando do palácio e as colocou em reclusão numa casa sob custódia e as sustentou, porém não as possuiu, e permaneceram reclusas como viúvas até o dia em que morreram. Depois o rei disse a Amsa: Convoca-me os da casa de Judá em reunião dentro de 3 dias, e tu mesmo te apresenta aqui. E foi Amsa para convocar a reunião aos da casa de Judá. Porém, demorou-se além do tempo que tinha sido designado a ele. E Davi disse a Joabe: Agora Chamo Bar Bacri nos prejudicará mais do que Absalão, mas toma contigo os servos de teu amor, de teu senhor, e persiga-o, não seja que encontre cidades fortificadas para si, que elas também se revoltem e nos tirem os olhos. Então saíram a persegui-lo os companheiros de Joabe, os nobres, os soldados e todos os homens valentes saíram de Jerusalém e perseguiram a Chamo Bar Bacri. E quando chegaram à grande pedra que está em Gevon, Amsa se apresentou diante deles. Joabe estava vestido com roupas de guerra e trazia presa uma espada cingida a seus lombos como uma adaga, e quando ele saía, empunhava sua espada. Então Joabe disse a Amsa: A paz seja contigo, meu irmão. Então Joabe tomou com sua mão a barba de Amsa e o beijou. Mas Amsa não percebera a espada que Joabe empunhava, e este o feriu com ela em seu ventre, e suas entranhas caíram no solo, e morreu sem necessidade de um segundo golpe. Depois Joabe e seu irmão Avishai continuaram perseguindo a Chamo Bar Bacri. E um homem dos servos de Joabe foi e parou junto a ele, e lhe perguntou: De quem és? De quem és? Dos de Davi, que seguem a Joabe? Mas Amsa estava envolto no seu sangue no meio do caminho. Quando o homem se deu conta de que todo o povo parava para olhá-lo, arrastou Amsa, apartou-o do caminho e o lançou em um campo. Assim, ao se dar conta de que todos os que passavam se detinham, lançou sobre ele um manto. Quando Amsa foi arrastado para fora do caminho, seguiram todos os homens do povo a Joabe para perseguirem Chamo Bar Bacri. E havendo passado por todas as tribos de Israel, por Abel e por Betemaca e a todo Barim, perseguiram-no, e incursionaram e os sitiaram em Abel e em Betmaca, pondo emboscadas contra a cidade e colocando-a sob cerco. E todo o povo que acompanhava Joabe batia contra o muro para derrubá-lo. Então uma mulher prudente gritou desde o muro da cidade, dizendo: Ouve, digam a Joabe que se aproxime daqui para falar com ele. Quando Joabe se aproximou da mulher, ela lhe perguntou: Tu és Joabe? E ele lhe respondeu: Sou eu. Então ela lhe disse: Presta atenção às palavras de tua serva. E ele respondeu: Escuto. Então ela, voltando a falar, disse: Antigamente se dizia: Indaguem exaustivamente aos profetas e depois destruam. Sou eu a que fiz restituição a Israel, para que pretendas a criança e sua mãe Israel para derrubar a herança de Mariá? Mas Joabe respondeu, dizendo-lhe: Longe de mim que eu derribe ou destrua. Não é assim, senão que um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Chamo Bar Bacri, estendeu as mãos contra o rei Davi.
Entregue-me só ele, e eu me retirarei da cidade. A mulher disse a Joabe: agora mesmo te será lançada a sua cabeça desde o muro. Assim a mulher se dirigiu a todo o povo com sua prudência, e eles cortaram a cabeça de Chama o barbaque, e a lançaram desde o muro a Joabe. Então Joabe tocou a trombeta, e eles se retiraram da cidade, e cada um se foi para a sua morada. Depois Joabe voltou ao rei em Jerusalém. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia bar Ioada estava sobre os nobres e os trabalhadores, e Adonirã estava sobre os tributos, e Ioshafat bar Ahilod era o cronista, Sheraiá era o escriba, e Tzadok e Avitar eram sacerdotes. Também Asa de Atir era sacerdote de Davi. Capítulo 21. As exigências dos Gibeonitas. Sucedeu nos dias de Davi que houve fome durante 3 anos consecutivos. Então Davi buscou a Mariá, e Mariá disse: é por causa de Shaul e por essa casa derramadora de sangue, porque ele matou os Gibeonitas. Então convocou o rei aos Gibeonitas para lhes falar. Os Gibeonitas não eram filhos de Israel, mas do remanescente dos amorreus, a quem os filhos de Israel tinham juramento. Porém Saul, sentindo ciúme, procurara matá-los, fazendo com que os filhos de Israel e de Judá pecassem. E Davi perguntou aos Gibeonitas: que farei por vós, e com que vos compensarei, para que abençoem a herança de Mariá? E os Gibeonitas lhe responderam: Saul e sua casa não nos devem prata nem ouro, tampouco pretendemos matar ninguém em Israel. O rei lhes disse: farei por vós o que disserdes. Eles disseram ao rei: em relação ao homem que intentou nos destruir, planejava nos eliminar, de modo que não restássemos dentro de nenhum dos limites de Israel, que se nos entreguem 7 homens de seus descendentes para que os matemos diante de Mariá, em Ramá de Saul. O rei lhes disse: eu os entregarei. O rei absolveu a Mefibosete, filho de Jonatã bar Saul, por causa do juramento de Mariá que houver entre eles, entre Davi e Jonatã bar Saul. E tomou Davi a 2 filhos de Ratzpá, filha de Aná, que ela dera à luz a Saul, Armone e Mefibosete. Também tomou a 5 filhos de Nadab, filho de Saul, que ele dera à luz a Adriel bar Barzele de Meholá. Depois os entregou aos Gibeonitas, e eles os mataram em um monte diante de Mariá. Assim caíram 7 juntos. Eles foram mortos durante os primeiros dias da cega, no princípio da cega da cevada. Então Ratzpá, filha de Aná, tomou um pano tecido com cilício e o estendeu sobre si, sobre uma penha, desde o início da cega até que descessem sobre eles as águas do céu, para não deixar que as aves do céu possuíssem sobre eles de dia, nem as feras do campo de noite. E informaram a Davi o que fizera Ratzpá, filha de Aná, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de seu filho Jonatã, dos senhores de Iavish de Gileade, os quais os furtaram de Rahov de Bet-Shean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia que os filisteus mataram Saul no monte de Gilboa. E fez com que subissem dali os ossos de Saul e os ossos de seu filho Jonatã, e recolheram os ossos dos que foram mortos. Sepultaram os ossos de Saul e de seu filho Jonatã no território de Benjamim, em Salsá, na sepultura de seu pai Quis. E fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso Olá se reconciliou com o país. De novo houve guerra dos filisteus contra Israel. Por isso Davi desceu com seus servos para combater os filisteus. Mas Davi, Joabe e Avishai tinham medo de um gigante, cuja couraça pesava 300 siclos de bronze, e cingia uma espada nova, e ele declarara que mataria Davi.
Então Avishai bar Tsoria o apoiou e atacou o filisteu e o matou. Então os servos de Davi lhe juraram, dizendo: Não sairás conosco à batalha para que a lâmpada de Israel não apague. Depois desse tempo, houve outra vez guerra contra os filisteus em Gate. Nessa ocasião, Sibecai, o Satita, matou Safar, um dos descendentes dos gigantes. E houve novamente guerra dos filisteus contra Israel. E Elhanan bar Melep Zacora de Betlehem matou o filisteu Golia, cuja lança tinha uma haste como da espessura de um eixo de tear. E voltou a haver guerra em Gat, onde havia um homem gigante que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos no total. Ele também era descendente dos gigantes. E quando este desafiou a Israel, Yonadav bar Shammai, irmão de Davi, o matou. Estes 4 nasceram aos gigantes em Gat e foram aniquilados pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Cara, impressionante. Uma matança, né, meu? É uma chacina praticamente isso daqui. Capítulo 22. E Davi disse a Mariá as palavras desse cântico no dia em que Mariá o livrou da mão de seus inimigos e da mão de Saul. E ele disse: Eu te amarei, ó Mariá, fortaleza minha e minha confiança. Mariá é minha força, meu refúgio e meu libertador. É o Alahá forte, em que confio, meu ajudante, o poder da minha salvação, meu refúgio, o que me livrou dos iníquos, meu glorioso Salvador. A Mariá invocarei e ficarei livre de meus inimigos, porque as dores da morte me cercaram e as correntes dos iníquos me perturbaram. Odiaram-me as dores do Sheol, os laços de morte estiveram diante de mim. Em minha aflição invoquei a Mariá. Clamei a meu Alahá e ele escutou a minha voz desde seu templo, e minha súplica chegou a ele, aos seus ouvidos. A fera foi sacudida e tremeu, e os fundamentos dos montes tremeram e ficaram rachados, porque ele se indignou contra eles. Fumaça subiu em sua ira, e fogo se acendeu desde sua presença. Carvões foram por ele acendidos. Inclinou os céus e desceu. Densa escuridão havia debaixo de seus pés. Cavalgou sobre querubins e voou, alçou o voo sobre as asas do vento. Fez da escuridão seu lugar secreto, seu tabernáculo ao seu redor. Nas nuvens do ar, a escuridão das águas. Ele fez suas nuvens, granizo e carvões acesos do resplendor de seu tabernáculo. Mariá trovejou nos céus, e o excelso deu sua voz, granizo e carvões acesos. Lançou suas setas e os desperdiçou. Multiplicou seus relâmpagos e os turbou. E apareceram as fontes das águas, foram vistos os horizontes do mar, e os fundamentos do mundo ficaram expostos por causa da tua repreensão, ó Mariá, e por causa do sopro do alento de teu furor. Enviou desde o alto e me tomou, das muitas águas me tirou. De meus poderosos inimigos me livrou, e dos que me aborreciam, os quais eram mais poderosos do que eu. Confrontaram-me no dia da minha angústia, porém Mariá me ajudou. Tirou-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque se agradou de mim. Mariá me tem recompensado de acordo com minha justiça, restaurou-me segundo a pureza de minhas mãos, pois guardei os caminhos de Mariá e não me rebelei contra meu Alahá, porque todos os seus juízos estão diante de mim, e não apartai seus estatutos de mim. Fui irrepreensível em sua presença e tive cuidado de não pecar. Mariá me recompensou de acordo com minha justiça, segundo a pureza de minhas mãos diante dos olhos. Com o justo será justo, e com o íntegro será íntegro. Com o puro serás puro, mas com o perverso te mostrará implacável. Porque tu salvarás o povo necessitado, mas humilharás os olhos arrogantes. Tu acenderás minha lâmpada, Mariá, meu Alahá, iluminará minhas trevas,
porque contigo avançarei contra os esquadrões e com o meu alahá saltarei o muro. Quanto a Alahá, seu caminho é irrepreensível. A palavra de Mariá é refinada e ajuda a todo o que põe sua confiança nele, porque além de Mariá não há Alahá e não há quem seja poderoso senão o nosso Alahá. Alahá, quem me cinge de poder, permita que meu caminho seja irrepreensível. Ele faz os meus pés como de servo e me mantém firme sobre as minhas alturas. Ele adestra minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços como um arco de bronze. Tu me deste o escudo da salvação, tua destra me sustentará e a humilhação que vem de ti me engrandecerá. Meus passos ampliaste debaixo de mim para que não tremessem os meus tornozelos. Perseguirei a meus adversários e os alcançarei. Não voltarei até que os extermine. Eu os ferirei e não poderão se manter de pé. Debaixo dos meus pés cairão. Tu me cingirás com poder na batalha e farás que os que se levantem contra mim se prostrem debaixo de mim. Fizeste que meus inimigos dobrassem sua cerviz diante de mim, e eu farei calar aos que me detestam. Clamaram a Mariá, porém não haverá libertador para eles. Suplicarão a Mariá, porém não lhe responderá. Eu os tributarei como o pé ao vento, e os pisotearei como o lodo das ruas. Dos juízes do povo me livrarás. Tu me farás príncipes das nações, e um povo que não conheci me servirá. O ouvido que escuta me obedecerá. Estrangeiros se submeterão a mim. Os estrangeiros estarão limitados e impedidos em suas veredas. Vive Mariá, bendito é o que me fortalece, exaltado seja Alahá, meu Salvador. Alahá que me concede a vingança e submete aos povos debaixo de mim. Livra-me de meus adversários, exaltando-me também sobre os que se levantam contra mim. Tu me livrarás dos homens iníquos. Portanto, louvar-te-ei entre as nações, ó meu Senhor, e cantarei salmos a teu nome. Ele engrandecerá a salvação de seu rei e mostra misericórdia a seu ungido, a Davi, e a sua semente para sempre. É bonito esse capítulo 22, né? O cântico de agradecimento por ter sido libertado, Davi. É praticamente um salmo mesmo, né? Interessante. Agora capítulo 23. 23. As últimas palavras de Davi. Estas são as últimas palavras de Davi. Disse Davi, filho de Ishai. Disse o homem que foi posto a julgo do ungido do Alahá de Jacó, o doce cantor de Israel. O espírito de Mariá falou por intermédio de mim, e sua palavra está em minha língua. Falou Alahá de Israel e me disse o poderoso de Israel, o que governa sobre os homens justos, o que governa sobre os que temem o Alahá. É como a luz matinal quando sai o sol, um amanhecer sem nuvens desde a alva e de chuva que faz brotar a erva da terra. Não é assim minha casa para com Alahá? Pois ele fez um pacto eterno comigo, ordenado e seguro em tudo, porque é ele quem cumpre todo o meu anseio e todo o meu domínio. Porém os iníquos, todos eles, são como duros espinhos, porque ninguém pode tomá-los com as mãos. Pois quando o homem se aproxima deles, juntá-los-á com o cabo de um machado e com o ferro, e os queimará no mesmo lugar. Estes são os nomes dos valentes que tinha Davi. Guideiro era o nome do que se assentava no primeiro assento da terceira posição, homem que desceu e matou 800 homens em uma ocasião. Após ele estava Eleazar, filho do irmão de seu pai, que desceu junto com Davi e outros 3 homens quando os filisteus os desafiaram, estando reunidos para a luta, e os homens de Israel se retiraram. Mas ele se levantou e matou a espada os filisteus até que sua mão se cansou,
e ficou sua mão pegada ao cabo de sua espada. Naquele dia Maria lhes deu grande livramento, e o povo voltou a ele para despojar os mortos. Depois dele, chamar Baraga do monte do rei. Quando os filisteus se reuniram para roubar o gado, onde havia um pequeno terreno semeado de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Chamá parou no meio do campo e livrou o gado, depois de haver matado a espada os filisteus. E Maria lhes deu um grande livramento por meio dele. 3 dos homens valentes desceram e foram a Davi no tempo da cega, à caverna de Arlã, e as hostes dos filisteus estavam acampadas no vale dos gigantes. Por esse tempo Davi acampava na fortaleza, enquanto os príncipes dos filisteus acampavam em Betleém. Então Davi teve um grande desejo e disse: desejaria que alguém me desse de beber água do grande poço que está na cidade de Betleém. Então os 3 valentes romperam através do acampamento filisteu e tiraram água do grande poço que está na cidade de Betleém, e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas a derramou na presença de Maria, e disse: longe de mim que eu faça isso diante de Maria, pois estes homens foram com risco de suas vidas, e se negou a bebê-las. Estas coisas fizeram os 3 valentes. E Abishai, irmão de Joabe bar Tsoria, era chefe de 30 homens, e ele sacou a lança contra 300 e os matou. Ele era o mais renomado dentre os 30 e chegou a ser seu chefe, pois realizou façanhas heróicas, como fizeram 30 homens. Benaia bar Iada, um homem forte e valente de Cabsel, quem fez grandes façanhas e matou 2 homens dos moabitas. Também desceu e matou um leão no meio de um bosque em dia nevado. Também matou um egípcio, um homem de impressionante aspecto, pois o egípcio empunhava uma lança, desceu contra ele com um pau, tomou a lança da mão do egípcio e o matou com sua própria lança. Essas coisas fez Benaia bar Ioiada e se fez célebre junto com os 30 valentes. Cumpriu façanhas heróicas, como fizeram 30 homens, e Davi colocou das entradas e saídas. Também estavam entre os 30 Exaíl, irmão de Joabe, Chamá do monte do rei, Halatz o Peletita, Irabar Aquish de Tecoá, Aviazar de Anatote, Mavini de Rochat, Salmão do monte da casa, Mahar de Tofat, Alav bar Bana de Netofat, Ati bar Rabi de Ramá, dos filhos de Benjamim, Benaia bar Piroton de Geva, Radei do ribeiro de Gaás, Abi bar Avialmon de Gileade, Arbote de Hurim, Elaná de Shalab, Jonathan da casa de Shnachor, Chamá do monte das oliveiras, Ahim bar Asdad de Edrei, Ahian bar Sarat Aratita. Nossa Senhora. Deus do céu. As legendas ficam maravilhosas com esses nomes aqui, né? Eu vou ficar corrigindo a legenda, porque esses nomes são bem estranhos. Eliflat bar Rosbi Macateu, Ilan bar Anitofir Gilonita, Atsari do monte Carmela, Gadai de Arob, Negael bar Natan de Tzová, Banagadita, Selec Amonita, Narai de Berot, o escudeiro de Joav bar Tsoria, Reira de Atir, Arab de Lequish e Uria Itita, que é o marido da Bersheba lá. No total, os servos de Davi somaram 37. 37. Capítulo 24, último capítulo aqui do segundo livro de Samuel. Davi faz um censo do povo. A ira de Maria se tornou a acender contra Israel e incitou contra eles a Davi. E lhe disse: vai, faça um censo de Israel e de Judá. Então Davi deu ordens a Joabe, chefe do exército que estava com ele: percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Beersheba, e faça-me um censo do povo e me traga a soma total do povo. E Joabe disse ao rei:
que Maria, teu Alahá, acrescente ao povo 100 vezes mais do que são, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Para que desejas isto, o rei, meu senhor? Contudo, a ordem do rei prevaleceu contra Joabe e contra os generais do exército. Então Joabe e os generais saíram da presença do rei para cumprir o censo do povo de Israel. Depois de cruzar o Jordão, acamparam-se em Sharov, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade de Eleazar. Depois foram a Gileade e a terra baixa de Rodse. Também foram até Tartim-Rodse. Dali se dirigiram a Dan e a Ram e aos arredores de Sidom. Chegaram, pois, a Tiro e a Sidom, a terra de Canaã, a terra dos hititas e a terra dos jebuseus. E percorreram todo o território e chegaram à terra de Judá depois de 38 dias. Depois chegaram a Dan, rodeando por Sidom. E tendo percorrido todo o território, voltaram a Jerusalém aos 9 meses e 20 dias. 9 meses e 20 dias para fazer o censo. E Joabe apresentou ao rei a soma total do povo. E somaram 800.000 homens da casa de Israel, adestrados para a guerra, e que desembainhavam espada. E os homens de Judá eram 500.000. Sucedeu que depois que Davi terminou o censo, pesou-lhe em seu coração, e disse Davi a Maria: cometi pecado no que fiz, agora pois eu te suplico, porque agi insensatamente. E se levantou Davi pela manhã, e veio a palavra de Maria, o profeta Gade, dizendo: vai e diga a Davi: assim me diz Maria, trarei contra ti 3 calamidades, escolhe uma, e eu te o farei. Foi, pois, o profeta Gade a Davi e disse: que te sobrevenham 7 anos de fome em tua terra, ou que fujas por 3 meses diante de teu adversário, e que ele te persiga, ou que haja 3 dias de mortandade em tua terra. Agora, pois, considera que resposta hei de dar ao que me enviou a ti. Então Davi respondeu ao profeta Gade, dizendo: estou em grande angústia. É melhor para nós sermos entregues nas mãos de Maria, nossa Alahá, porque grandes são as suas misericórdias, que ser entregue nas mãos dos homens. Maria, pois, enviou mortandade sobre Israel, desde a manhã até o meio-dia, e morreram 70.000 homens, desde Dan até Beersheba. Quando o anjo havia estendido sua mão sobre Jerusalém para destruí-la, Maria impediu o anjo da morte que destruísse o povo, dizendo: destruíste muito, detém tua mão. E o anjo de Maria se manteve de pé junto à eira de Aram, Jebuseu. Então Davi falou a Maria quando viu o anjo que destruiu o povo. Gritou e disse ao anjo: eu pequei e te provoquei a ira, porém que fizeram esses inocentes ovelhas? Seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E o profeta Gade veio naquele dia a Davi e disse a ele: sobe e constrói um altar a Maria na eira de Aram, Jebuseu. Então Davi subiu, conforme a palavra de Gade, tal como lhe ordenara Maria. Quando Aram se virou e viu o rei Davi e os seus servos enquanto passavam pelo caminho, Aram caiu e se prostrou com seu rosto em terra diante do rei, dizendo: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E Davi respondeu: para comprar de ti a eira e construir um altar a Maria, para que cesse a mortandade de sobre o povo. Porém Aram disse a Davi: tome o rei, meu senhor, eis aí touros para oferta queimada, os arados e os jugos para que sirvam de lenha. Aram ofereceu todas essas coisas ao rei Davi e disse ao rei Davi: que a Maria, teu Alahá, te abençoe. Mas Davi respondeu a Aram: por preço te comprarei. Não oferecerei a Maria, meu Alahá, oferta queimada que não me custe. E Davi adquiriu a eira e os touros por 50 siclos. E Davi construiu ali um altar a Maria, e ofereceu ofertas queimadas, e apresentou ofertas de paz. Maria se manifestou sobre o país, e deteve a praga que havia contra a casa de Israel. E assim finalizamos o livro de Davi, a história de Davi no segundo livro de Samuel. Muito bom, muito bom. Estamos avançando
Na próxima semana a gente começa o primeiro livro de Reis. São 2 livros de Reis, né? São 2 livros de Reis. Bastante coisa. É isso aí, pessoal. Agradeço a todos aí que estiveram conosco, mais esse dia na nossa leitura. Que todos tenham uma excelente quarta-feira. Dia abençoado, com muita proteção, muito trabalho e saúde a todos. E sexta-feira estaremos juntos aqui novamente para a leitura do Livro dos Espíritos. Tá joia? Um grande abraço, um ótimo dia, fiquem em paz e até sexta. Valeu!